Jesus operou um grande milagre através da vida de um homem que não era cristão. Mas a partir daquele dia, o seu coração se voltou a Deus. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5, nos relata a história de um homem que teve uma fé tão grande a ponto de levar um milagre para sua casa. Ali vai dizer que Jesus estava entrando em Cafarnaum juntamente aos seus seguidores e aos seus discípulos, e certamente uma multidão o apertava, porque sabemos que por onde Jesus passava, ali uma multidão o cercava para ouvir os seus ensinamentos e as suas palavras. Mas aqui nessa palavra é muito interessante, porque vai dizer que um centurião chegou até Jesus e pediu que Jesus fizesse um milagre sobre alguém que estava em sua casa. Jesus disse que iria até a casa desse homem para dar saúde a essa pessoa que estava precisando. Mas aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas manda só uma palavra. Assim como eu mando uma palavra aos meus servos e eles me obedecem, manda só uma palavra e o meu servo há de ser curado. Então Jesus ficou tão maravilhado com as palavras daquele homem, e Jesus disse para aquele homem e também para toda a multidão que o cercava que nunca havia encontrado antes tanta fé em alguém, nem mesmo em Israel. E ali Jesus libera uma palavra de cura para a casa daquele homem. E Jesus diz: vai, porque quando você chegar na tua casa, o teu servo vai estar curado. E o que será que essa palavra tem de tão especial e tão importante para nós? A palavra de Deus nos diz bem claro que esse homem era um centurião, ou seja, esse homem ele era um soldado romano, ou seja, a sua cultura, as suas crenças, os seus ensinamentos eram outros. Mas naquele dia, aquele homem sentiu dentro do seu coração que só Jesus poderia operar um milagre na vida do seu servo. Então aquele homem, ele quebra o protocolo, ele quebra as barreiras e vai até o encontro de Jesus. E aqui nós podemos ver que esse homem se colocou diante do Senhor Jesus como um servo, ou seja, manda só uma palavra, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aqui nós podemos ver que muitas vezes os homens hoje em dia servem a Deus, mas eles colocam as suas doutrinas e as suas crenças pessoais acima de tanta coisa que muitas vezes são apenas religiosos e não verdadeiros cristãos. Muitas vezes julgam o seu próximo quando deveriam amá-lo. Muitas vezes dizem palavras que não são do agrado nem da vontade de Deus. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que esse homem, ele foi um verdadeiro cristão. Independente de suas crenças anteriores, naquele dia eu tenho certeza que o seu coração se voltou a Deus. Por mais que ele fosse um centurião, mas naquele dia ele mostrou que nós nunca devemos julgar ninguém. Quantos estavam sempre ao lado de Jesus, mas Jesus não encontrou tamanha fé nem mesmo nos seus discípulos. Naquele dia, Jesus se maravilhou e, com certeza, todos que estavam ouvindo as suas palavras também se maravilharam. Imagina aquele homem dizendo para sua família: eu vou até o Senhor Jesus porque só Jesus pode fazer esse milagre, só Jesus pode trazer a cura para o meu servo. Imagina que as pessoas não disseram para aquele homem: não vá, você tem que buscar os nossos deuses, nós temos a nossa crença. Mas ele disse: não, eu vou até Jesus. Ele já tinha certeza dentro do seu coração que só Jesus poderia fazer algo por ele. Existem milagres que Jesus ele precisa ir até a pessoa, porque Deus conhece os limites de cada um. Deus conhece a situação que você tem passado. Houveram milagres na Bíblia em que Jesus precisou ir até a pessoa para fazer um milagre, para levar uma cura, uma palavra. Por exemplo, a morte de Lázaro. Então existem milagres onde Jesus ele vem nos tocar porque ele sabe até onde nós conseguimos chegar. Mas existem milagres que para serem realizados na nossa vida, somos nós que precisamos ir até o Senhor Jesus e tocá-lo. Assim como esse centurião fez. Ele quebrou os protocolos, ele quebrou todos os paradigmas. Talvez até mesmo no momento dele se colocar diante de Jesus, talvez aquela multidão que cercava o Senhor Jesus ou seus próprios discípulos, podem até mesmo terem pensado que aquele homem estava indo ali para prender Jesus.
ou seus seguidores. Mas não, aquele dia foi diferente. E essa palavra é tão maravilhosa porque nos mostra a pureza e tamanha fé que havia no coração daquele homem. Então que hoje você venha ir até o encontro de Jesus, porque não existe nada impossível na sua vida. Talvez você esteja precisando de uma cura, de uma libertação, de uma porta aberta na sua vida. A palavra de Deus vai dizer que Ele é o nosso pastor e nada pode nos faltar. E ainda que nos falte, Ele continua sendo o nosso pastor. Então coloque as suas metas, a sua vida, os seus planos nas mãos de Deus, porque Ele sempre vai ter o melhor caminho e o maior milagre para cumprir na sua vida. Que hoje você venha colocar no seu coração a certeza de que Ele sempre está pronto, esperando que você apenas reconheça que você precisa dEle. Talvez o milagre que você tanto ora e tanto espera, talvez por tanto tempo, só esteja esperando uma atitude sua de fé, que é se colocar diante de Jesus como um verdadeiro filho, como um verdadeiro servo, uma verdadeira serva, para que então esse milagre possa acontecer. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.